Hoje a gente vai começar a aula fazendo alguns exercícios sobre verbos, né? Sobre tempos verbais. E depois vamos começar com a parte teórica de preposições, tá? Eu disse semana passada que nós precisávamos começar mais uma classe gramatical aí importantíssima para vocês, que são as preposições, tá? Nós temos aí 5 pessoas na turma. Estou sem som aqui. Galera, eu preciso de um feedback de vocês. Eu preciso saber se vocês estão me escutando, preciso saber se vocês estão me vendo e preciso saber se vocês estão conseguindo ver o slide aí, tá? Iagor, você pra mim é novo, cara. Não lembro de você. Talvez possa ser a sua primeira aula aqui comigo, mas eu realmente não lembro de você. Seja muito bem-vindo. Você é da turma de pré-militar da tarde ou da manhã, você sabe me dizer? Ó, o Fabrício Coimbra. Tem um Fabrício aqui, cara, eu só não sei se é o Coimbra. Você mudou aí o sobrenome, como é que tá isso aí, Fabrício? Marcos Vinícius tá sempre aí com a gente. José Vitor Coelho, dá um alô aí, José. Preciso saber se você também tá me escutando. Preciso saber se você também está me ouvindo. Dá um alô aí. Isso, Fabrício Machado Coimbra Gomes, você só diminuiu aí o seu nome, tá mais bacana, né? Dá para ler um pouco melhor. Vamos lá, temos aí 6 pessoas, Fabrício Marcos, eu não vi quem entrou agora, Iago, bora lá galera, preciso de um feedback de vocês. Vamos começar só pra gente ir aquecendo os tambores, né? Só pra gente não começar diretamente com a parte teórica da aula. No primeiro slide aí, ó o Gustavo aí, vamos permitir o Gustavo. Ó o Gustavo tá sentindo sua falta, hein, cara? Eu acho que você faltou aí as últimas aulas ou a última aula, não sei. No próximo slide aí, nós teremos já a nossa primeira questão. Verifiquem se vocês estão conseguindo enxergar. Uma questão de 97, tá? Do finalzinho do século passado. Preciso que vocês me respondam aí, tá? Preciso que vocês... Gustavo, você não veio na última aula, foi importantíssimo, tá? Espero que você tenha pegado o material lá que eu deixei na semana passada. Galera, eu preciso aí de 7 respostas. Eu tenho 7 alunos na turma, eu preciso de 7 respostas para esse problema aí, só para a gente poder começar, tá? Coloquei alguns problemas aí sobre verbos. Vamos lá, preciso da participação de vocês, tá? Qual seria a alternativa que vocês marcariam? Qual seria a alternativa, tá? Enquanto isso, eu vou colocando aqui, aqui no quadro essa oração, tá? Uma oração bem simples. Vamos lá, galera, preciso de respostas, tá? Preciso de respostas. Não, a aula hoje não vai ser apenas exercícios, tá, Gustavo? Nós vamos começar aí resolvendo uns 5 exercícios, se eu não me engano, e depois vamos começar a parte teórica de preposições, tá? Mas não vai ser só exercícios não, beleza? Galera, vamos lá. Só o Marcos está aqui na aula. Isso não é possível. Isso não é admissível.
Gustavo B, Marcos B, Lucas Daniel B, Iago, José Vitor. Vamos lá, galera, vamos participar aí. Fabrício B. Galera, ô Gustavo, você se decide, ou é B ou é A. É B ou é A. Eu preciso de uma resposta definitiva sua, cara. Não pode ser duas, tá? Lá você não pode ficar, você vai de A, então tá bom. Infelizmente você foi de letra A, Gustavo. Você tinha marcado inicialmente a alternativa correta, tá? Letra B de bola, mas nós vamos aí de letra B de bola mesmo, não é letra A, Gustavo, tá? Talvez você tenha se arrependido aí de ter mudado. É o seguinte, galera, nós estamos falando aí de duas ações no passado, tá? Claramente, de duas ações. Aqui pode errar, beleza, aqui pode errar. É isso aí, Gustavo. Aqui você pode errar, lá na prova não. Muito bem. Estamos falando de duas situações no passado que ocorreram simultaneamente, tá? Simultaneamente. Então, primeira coisa que nós vamos usar aí vai ser o quê? O que aconteceu? O que aconteceu primeiro de acordo com a frase, né? No caso aí, quando ela chegou, né? Então, o primeiro verbo principal aí, né? When she, nós vamos estar lidando com o verbo to arrive, tá? O verbo to arrive, beleza? O verbo to arrive é um verbo regular, tá? Como que nós fazemos o simple past de verbos regulares? Ora, você tem que prestar atenção um pouco na terminação desse verbo. Esse é um verbo que termina com E, tá? Esse é um verbo que termina com E. Verbos regulares que terminam com E têm o seu simple past sendo formado como arrived. É só acrescentar D no final. Então, when she arrived, no caso aqui eu vou retirar a partícula to, né? Nós só utilizamos a partícula to para infinitivo. Então, arrived, tá? O simple past. Para quem não sabe, que arrive, to arrive é chegar, tá? Chegar. No caso, quando ela chegou. E aí, lembrando que simple past lembrando que o simple past... Nossa, deu branco aqui na minha cabeça. Lembrando que o simple past vai ser sempre a mesma conjugação para todas as pessoas, né? Então, I arrived, you arrived, he, she, it arrived, até o fim, tá? E aí, quando ela chegou, o que estava acontecendo? Aí eu vou ter que usar um past continuous, tá? Eu vou ter que usar um past continuous. Lembra? O past continuous vai ser formado através do simple past do verbo to have mais o gerúndio do verbo principal. Então, do verbo to have não, né? Do verbo to be. Então, no caso aqui, como é I, aqui vai ser I was, né? I was, certo? O simple past do verbo to be. Depois, o gerúndio do verbo principal. O verbo principal da segunda oração aqui, galera, é to arrive. To arrive não, é to try, tá? Que é tentar. Beleza? To try, tentar. Beleza? Como que nós fazemos o gerúndio de verbos que terminam em Y? Simples, né? A gente só pega aqui e acrescenta ing. Então, I was o quê? I was trying. Ok? I was trying to do. Eu estava tentando fazer meu dever de casa, minha lição de casa, tá? Então, quando ela chegou, eu estava tentando realizar a minha lição de casa, tá? Problema simples aí, relativamente simples, envolvendo tempos verbais, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vão deixando aí, porque no próximo slide nós temos mais uma questão. Então, nós partiremos aí para a próxima questão, para iniciar nossa aula. Nós temos aí uma questão da Unesp, tá? Da Universidade Estadual de São Paulo, de 89, tá? Apesar de ser antigo, tá sempre atual aí.
esses temas nas nossas provas, beleza? E aí, galera? Vamos lá. Problema bem tranquilo aqui de verbo também, tá? Preciso aí de 7 respostas, tá? Preciso da participação de todos. Vamos lá, José, vamos Fabrício, Iago, Lucas, Daniel, Gustavo Ribeiro. Gustavo, Marcos já marcaram aí, letra E. Preciso de mais. Cara, o nosso estúdio aqui tá cada vez melhor. Então, assim, eu tô me sentindo aqui, cara. Tem uma tela, tem um quadro, um notebook. Tá ficando top isso aqui. Vamos lá. Olha aí, isso aí. Muito bom observar o advérbio, tá? Então, o que eu tenho aqui? Galera? Deixa eu pegar um giz aqui. Eu tô sem giz branco, então vai de azul e verde. Então, olha só. Nós temos primeiro... Eu esqueci no exercício passado, é isso aí, eu quero todos participando. Eu esqueci no exercício passado de analisar um pouco melhor aquela frase, tá? Eu esqueci, é sempre bom analisar sujeito, essas coisas. Então, nós temos aqui day, né? Galera, em relação à letra aqui, se estiver pequena, se estiver ruim para enxergar, vocês sempre me dão um feedback aí também, tá? Então, day, nós teremos aqui um espaço em branco, tá? Um espaço em branco. O que vem depois? About, ought, last night. Beleza, tá bom então tá bom para enxergar. Então olha só, deixa eu vir para cá, vou ficar na frente. Então, se liguem. Eu preciso colocar aqui um verbo, tá ok? Então o verbo principal da oração aqui é o verbo to talk, tá? O verbo to talk é o verbo falar, beleza? O verbo to talk é o verbo falar. O Marcos Vinícius pontuou aqui a presença de um advérbio. Então, galera, muito interessante. É importante saber que vocês estão pegando aqui a dinâmica, tá? Que é importante saber que vocês estão realmente analisando as orações. Eu sempre falo isso para vocês. Nós temos aqui claramente, pessoal, um advérbio de passado, tá? Então, cara, se eu tenho um advérbio de passado, eu preciso do nosso tempo verbal no passado. No passado, tá? Em qual tempo verbal vai ser no passado? Lucas, vai ser past continuous, vai ser simple past, vai ser past perfect. Galera, aí depende um pouco, tá? Mas vocês observarem a presença do advérbio ajuda bastante, porque olha só, quando você dá de cara com a presença desse advérbio no passado, last night, olha quantas alternativas eu já elimino. Eu já elimino a B e a C. O que me resta? A B e a D. O que me resta? Letra C e letra E. Tá? Então, de 5 alternativas, só me restam 2. E aí, o que eu preciso observar? Eu preciso observar que na letra C e na letra E está sendo utilizado aí um past continuous. Tá? Então, como é que eu faço o past continuous aqui nessa oração? Vai ser da seguinte forma. Olha só. Olha o nosso sujeito. Tá? Nosso sujeito é um sujeito simples de terceira pessoa do plural, they, tá? Como o past continuous é formado através do simple past do verbo to be e do gerúndio do verbo principal, tá? Então, eu vou ter que conjugar o verbo to be no simple past no sujeito they, tá? Lembrem que o verbo to be é um verbo importante e ele é irregular. O seu passado é irregular, tá? Então, como que é o passado simples do verbo to be? Ou é was, ou é o were, tá?
Então, essas conjugações no simple past do verbo to be vai depender do sujeito. Pro they é they were, tá? Então, they were. Então, nós já temos de cara a nossa resposta. Letra E de escola, tá? Nós não poderíamos utilizar was, tá? E aí vem o gerúndio do verbo principal. Ora, o gerúndio do verbo principal é o gerúndio do verbo to talk. O que eu faço? Eu só acrescento ing para formar o gerúndio. Então, talking. Talking. Beleza? Galera, beleza. Então, they were talking. Eles estavam falando. Eles estavam falando, conversando. Esse about é uma preposição. Nós vamos estudar daqui a 30 minutos, tá? Esse about, mais ou menos. About é uma preposição que, no caso aqui, vai significar sobre. Sobre, acerca de. Então, they were talking. Eles estavam falando. Eles estavam conversando sobre, acerca de arte. Tá? Arte na noite passada. Last night, na última noite. Advérbio de passado, tá? Então, para o nível das nossas aulas, para o nível das nossas listas, esse é um problema relativamente simples, tá? Pessoal, no próximo slide a gente tem mais um exercício aí sobre verbos, tá? Eu preciso aí, quantas pessoas? 8 pessoas. Eu preciso de 6 respostas, tá? 6 respostas é o mínimo que vocês podem fazer por mim hoje, tá? É o mínimo. 6 respostas aqui. Eu quero aí, ó, João, Iago, qual é o nome que começa com L? Não tá aparecendo pra mim. Gustavo, Marcos Vinícius. O Lucas, acho que é o Lucas Daniel. Lucas Daniel, vamos lá, galera. Eu preciso de 6 respostas. Seis respostas aí pro nosso problema. Mais um problema da Unesp, tá? É muito parecida com a primeira que a gente resolveu, hein? Muito parecida. Came. When John came in. Galera, uma caneta especial aqui. When John came in. Aí vem o espaço. A book. A book. Vejam se vocês estão enxergando aí. Vejam se está ruim para enxergar. Se está tranquilo. Então, olha só, muito parecido, né, com o primeiro exercício que a gente fez hoje, tá, na nossa aula. Eu pedi 6 respostas, só tenho 2. Só tenho 2, Gustavo e Marcos. Falta Lucas, tá? Falta Iago. Falta uma galera aí. Então, olha só. Mais uma vez, estamos falando sobre 2 ações que ocorreram em um passado de forma simultânea, tá? Então, o que eu tenho aqui? Primeiro, quando, né? Aqui eu tenho um advérbio, tá? Ou, no caso aqui não é um pronome interrogativo, tá? É um advérbio. Quando John came in, cara, o que é came in? Ó, eu tenho aqui o to come in, tá? Lucas, o que é to come in? To come in, galera, significa... Calma aí, rapidinho, segura aí. Preparei o áudio, rapidinho. Força a ponta na caneta, aí ela vai ver que sai um líquido, aí tu consegue escrever. Entendi. Show? Tá. Faz isso então, com todos. To come in, galera, a gente vai estudar mais pra frente, é o phrasal verb, tá? Phrasal verb.
Eu tenho aqui no caso aqui, to come, tá? Deixa eu apagar aqui. É to come. To come in é um phrasal verb. Tá? To come in é um phrasal verb, beleza? Meu Deus. Tava certo. Aqui tá mais errado ainda. Ó. To come in, tá? Significa... Quando eu pego o to come, significa vir, tá? Vir. To come, sem o in, significa vir. Beleza? Quando eu pego esse verbo to come e junto com uma preposição in, aí vai ter um significado um pouco diferente, que vai significar vir para dentro, tá? Vir para dentro, beleza? Sendo que aqui está no simple past, tá? Qual é o simple past do verbo come? O simple past do verbo come é um passado completamente irregular, tá? Então, como é um passado completamente irregular, eu vou ter aqui o came in. O simple past de to come é came. Então, vai ficar came in. Came in, beleza? Então, por isso, when John came in, quando John entrou, quando John veio para dentro, tá? E aí eu vou ter que utilizar um verbo aqui, né? Quando John veio para dentro, ela alguma coisa, tá? Então, como é passado, mais uma vez eu vou ter que utilizar aí um past continuous, tá? Porque quando John veio para dentro, quando John entrou, né? A Mary estava fazendo alguma coisa, tá? Então, mais uma vez, o past continuous. Past continuous é formado pelo passado simples ou simple past do verbo to be. Ou seja, qual é o simple past do verbo to be? Nós temos aqui novamente a presença do was, né? Aqui com um A só. Was. Certo? Ou were. Tá? E aí vai depender do sujeito. Como nós estamos tratando aqui de uma pessoa na terceira pessoa do singular, né? No caso aqui o she, então vou ter que utilizar o was, tá? Então, no caso aqui vai ser she was. She was. Beleza? She was. Então, sujeito simples, né? De terceira pessoa do singular, she. E aí o simple past do verbo to be, na terceira pessoa do singular. E aí eu vou precisar pegar o verbo principal, tá? Qual é o verbo principal da oração aqui? No caso da segunda oração. O verbo principal é o verbo to read. No caso aqui, to read. To read, tá? Que é o verbo ler, tá? O verbo ler. Qual é o past continuous do verbo ler? A gente só acrescenta o ing, tá? Então, aqui, reading. Reading. Reading a book. Então, quando John entrou, certo? When, quando John came in, entrou, veio para dentro. She was reading a book, tá? Ela estava lendo um livro, beleza? Ela estava lendo um livro. Aqui eu tenho na primeira oração, né, um sujeito simples um sujeito simples de terceira pessoa do singular, o John, tá? Aqui um sujeito simples de terceira pessoa do singular, she, beleza? E o a book seria aí o nosso objeto direto, tá? Porque quem lê alguma coisa, beleza? O book aqui também, lembrando das nossas aulas de fevereiro, é um substantivo regular, né? Ele tem um plural regular, só acrescentar S, tá ok? É isso aí, galera. Quem marcou letra A se deu bem, não poderia ser a letra B, tá? A letra B
No caso aí a letra B é um simple present, tá? A letra C é um futuro, também não caberia. E a letra E é muito menos também, porque é um simple present, então não cabe aí, nós estamos falando de passado, tá? Então quem marcou a letra A é isso aí mesmo. Foram as únicas pessoas que responderam, né? Vocês acertaram aí, Gustavo, Marcos e Lucas. No próximo slide a gente tem mais um problema de verbos, tá? Eu preciso de 6 respostas aí, tá? 6 respostas, galera. Preciso muito da participação de vocês, tá? Pra gente poder ter uma aula legal, uma aula um pouco mais interativa. Se liga, eu fechei o áudio aqui de novo rapidinho. A caneta, como eu falei, é só você escrever, a espera descer um pouco, aí tu escreve pra não ficar claro pra eles. Tá. Eu percebi quando eu escrevo rápido, aí não sai. Só tu apertar. Beleza? Se quiser que eu lave o paninho aí... Não, tá tranquilo. Mas daqui a pouco eu pego pra lavar. Aí... Ô Marcos, você seja mais humilde, cara. É de easy é sacanagem, né? É de easy. Vamos lá, então, eu quero ver se você acertou. Vamos lá. Então, eu não fiz essa questão não, vou fazer aqui agora também. É isso aí, Marcos. É isso aí. Letra E, tá? Letra E. Só pra gente brincar, tá? Qual seria o simple past do verbo to have? Né? To have tem um simple past completamente irregular, né? Então seria justamente isso aí, Marcos. Seria had, né? Então nós temos aqui to have. Agora tá bonito isso aqui. To have vai pra had. Had, beleza? Do verbo to do também é um verbo irregular, né? O to do vai ter um simple past como did, tá? E aí seria had para todo mundo, né? Para todos os sujeitos, seria did também para todos os sujeitos, tá? O verbo to go, o to go vai ter um simple past também irregular. Ele vai para went. Ele vai para went, tá? Went. O to become é um verbo irregular também. Ele vai ter um simple past como became. Deixa eu pegar aqui outro. To become ele vai para became. To became, beleza? E aí no caso o verbo to be, tá? O verbo to be eu vou colocar lá em cima. Ele vai ter um simple past de duas maneiras, vai depender do sujeito, né? O to be, ele pode ser was ou pode ser were. Ok? Então, dentre esses 5 verbos, tá? O que tem duas formas distintas, tá? Para pessoas diferentes é justamente o verbo to be, tá? Então, vocês foram muito bem aí nesse exercício, tá? Nos outros também. Vocês estão legal, tá? No próximo slide, eu não lembro se tem mais exercício. Vamos ver se tem mais algum ou vamos ver se tem já a parte teórica de hoje, tá? Mais um, galera. FUVEST. FUVEST é um... eu acho que a FUVEST ainda hoje é separada. Todo ano tem o vestibular da FUVEST. É um dos vestibulares mais bonitos, né? Pelo menos é uma opinião minha. É um dos vestibulares mais bonitos, junto com o vestibular da Unicamp também, tá?
São vestibulares bem legais de se fazer, bem interessantes, tá? Vamos dar uma olhada nesse problema aí. Apesar de vocês serem das turmas militar, eu acho interessante vocês terem essa visão também, beleza? Vamos lá. Vocês têm que responder essa pergunta na negativa, tá? Na negativa. Vamos lá, preciso aí de 6 respostas. O que vocês marcariam? Vamos lá. Marcos, Gustavo, Lucas, Iago, José, Fabrício, CC. Preciso de mais 4 respostas, pessoal. Só tenho 2 aqui. CCC. Então, olha só. O que nós temos aqui? Nós temos uma pergunta, né? A seguinte pergunta. Has he? Vou perguntar. Enquanto eu escrevo aqui, eu quero que vocês respondam. Qual é o tempo verbal dessa pergunta aí? Qual é o tempo verbal dessa pergunta? Gustavo, tá um pouco equivocado, tá? É um presente, mas não é um presente qualquer. Inclusive, a sua resposta não estaria válida para nenhum tempo verbal, porque ou é presente simples, ou é presente contínuo, né? O gerúndio, ou é o present perfect. Nunca só presente, tá, Gustavo? Então, fica atento aí nos nomes dos tempos verbais, tá? É um present perfect, tá? Isso aí é um present perfect. Você não sabe, beleza. Tranquilo. Eu aconselho que você estude esse tempo que nós estudamos na semana passada, tá? Na verdade, nós começamos a estudar present perfect na semana retrasada. Retrasada? Não, foi semana passada mesmo, porque eu dei 2 aulas. Então, na terça-feira passada e na quarta-feira passada, nós estudamos o Present Perfect. É um tempo muito importante para a prova que você vai fazer, tá? Então, é importante que você saiba. Pega lá o material depois e estuda, beleza? Por que é Present Perfect, Lucas? Ora, lembrando que o Present Perfect, ele é formado através do Simple Present do verbo to have, tá? Mais o particípio do verbo principal. E eu observo isso claramente na nossa pergunta. Nós temos aqui o simple present do verbo to have, tá? O simple present do verbo to have. Em qual pessoa? Terceira pessoa do singular, tá? He, she, it, has. Por que tem que ser na terceira pessoa? Porque o sujeito é he, tá? O sujeito é he. O sujeito é de terceira pessoa do singular. Então, na afirmativa seria he has. Na interrogativa você inverte, vai ser has he. O verbo principal da oração é o nosso verbo to her. O que significa? Ouvir, tá? Ouvir. Eu tenho que... Aqui é um A só, tá? É o verbo ouvir. E aí eu tenho que pegar esse verbo principal e colocar no passado particípio, certo? Então eu tenho que pegar o particípio do verbo to her. Então, o que eu faço? É um particípio totalmente irregular. Inclusive o simple past também é irregular desse verbo, tá? Então você vai ter que pegar
vai retirar a partícula to e vai acrescentar o de somente, tá? É to heard, tá? De ouvir, escutar. Então, no caso aqui, has he heard the news, tá? News aqui, galera, tem significado de notícias, tá? Notícias de telejornais ou notícias de qualquer outro meio que transmite notícias. Então, esse news aqui significa notícias, beleza? Então, has he heard the news? Tá? Qual é a pergunta? Ele tem escutado? Ele tem ouvido as notícias? Ele tem acompanhado as notícias? Essa é a pergunta. E como essa pergunta está no present perfect, a resposta também tem que estar no present perfect, tá? Então, essa resposta que ele quer que você dê tem que ser a negativa. Então, eu tenho que começar obrigatoriamente essa resposta com no, tá? No, vírgula, alguma coisa. Então, no, vírgula, qual é o sujeito? O sujeito é he, tá? Então, eu tenho que dizer não. Ele não tem escutado. Ele não tem ouvido. Então, no, he hasn't. Certo? Eu vou colocar aqui separado, tá? Vou colocar separado aqui, mas depois eu vou colocar com a contração. Só para que vocês possam observar também. Então, no, he has not. Tá? Por quê? Porque o hasn't, ele é a contração, ele é a forma contraída de has not. Então, isso aqui, ó, isso tudo é o nosso hasn't. Isso tudo aqui é o nosso hasn't, beleza? Então, por isso que a nossa resposta, certamente, galera, vocês estão bem, seria a letra C, tá? Inclusive, são problemas da última lista, tá? São problemas da última lista. Me respondam aí, vocês pegaram a última lista para fazer? São 33 exercícios, tá? Com 34 exercícios com todos os tempos verbais lá misturados para vocês brincarem. O Marcos pegou. Isso aí, são exercícios da lista, tá? Vamos ver o que a gente tem no próximo slide. Eu não lembro se a gente tem mais algum exercício ou se a gente já começa com a parte teórica. Eu acho que já começa com a parte teórica no próximo slide. Vamos dar uma olhada? Não, tem mais um. Tem mais um, galera. 6 respostas. Preciso de 6 respostas. Vamos lá. 6 respostas. 6 respostas. O que vocês marcariam aí, tá? Questão fácil, hein? Questão fácil. Vamos lá. Questão fácil. Seis respostas, galera. O que vocês marcariam aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galera, 6 respostas, só tenho 2. Vocês realmente não vão participar? Olha só, eu vou dar uma dica para vocês. A dica que eu vou dar é a seguinte: todos erraram. Todos erraram. Então é uma segunda chance aí para vocês escolherem outra alternativa, tá? Todos erraram. Então, vamos lá. Esse yet é de extrema importância, Marcos. Esse yet aí é de extrema importância. Vamos lá, galera. O que vocês marcariam aí?
Não, Marcos. Não. Não seria coming. Não seria coming. We are still waiting for... Vou botar aqui. Preparado? E alguma coisa. Get. Galera, nós estudamos semana passada esse yet, tá? A pergunta que eu vou fazer é o seguinte: o que yet significa quando está no final da frase? Vamos lá. Tentem me responder aí. O que yet significa quando está no final da oração? O que yet significa quando está no final da frase? Esse yet, galera, é um indicador fortíssimo de qual tempo verbal? Ainda, isso aí. Marcos, isso aí. O yet no final da frase significa ainda. Então, olha só. O que essa frase está nos dizendo? We are still waiting for Bill. Essa é a primeira oração. Então, vamos lá. We, sujeito simples de primeira pessoa do plural. We are, nós estamos. Esse still significa ainda. Esse still significa ainda. Waiting é o present continuous do verbo to wait. Tá? O verbo to wait é o verbo esperar. Tá? O verbo to wait é esperar. Então, nós ainda estamos, ou seja, nós estamos utilizando aqui na primeira oração o present continuous, tá? Present continuous. Verbo to be conjugado no simple present, mais o verbo principal sendo colocado no gerúndio. Então, we are still waiting. Quem espera, espera por alguma coisa ou por alguém. Então, for Bill, tá? Então, nós ainda estamos esperando pelo Bill. Nós ainda estamos esperando o Bill, tá? Depois, a segunda oração. Sujeito simples de terceira pessoa do singular, he. Então, ele ainda não chegou. Beleza? Então, eu vou ter que colocar aqui... eu vou ter que utilizar um present perfect. O present perfect é construído da seguinte maneira. Simple present do verbo to have mais o particípio do verbo principal, tá? Então, qual seria o verbo to have aqui? Seria has. Mas tem que estar na negativa. Por quê? Porque a oração quer dizer que o Bill ainda não chegou, tá? Então, he has not. Então, eu vou usar aqui uma contração, tá? Então, vou colocar aqui em laranja, he hasn't. He hasn't, tá? He hasn't. Então, já pegamos o verbo to have e colocamos ele no simple present, tá? Na negativa, beleza? Então, vou utilizar aqui amarelo que fica mais forte. O verbo principal tem que estar no particípio. Marcos, qual é o particípio do verbo to come? É come também, tá? Porque nós falamos to come. Vou colocar aqui em amarelo. Ó, to come. To come no infinitivo. No simple past é come. Não, no simple past é came, tá? No simple past é came e no past, no particípio, no caso, é come. Beleza? Verifiquem aí naquela tabela. Se vocês tiverem dúvida, verifiquem. E talvez eu possa ter errado também, mas eu acho que eu não errei.
verifiquem na tabela, verifiquem naquele quadro lá gigante, tem o verbo come, tá? Então, he hasn't come. Ele ainda, esse yet no final da frase significa ainda, ele ainda não chegou, beleza? Então, mais uma vez aí o present perfect para vocês. Letra A, he hasn't come, beleza? Ok? Não poderia ser a letra D de dado, porque é um simple present, tá? A letra D de dado aí fica um pouco estranho. Ele não chega ainda. É assim que ficaria se fosse a letra D de dado, tá? Ele não chega ainda. Fica estranho, tá? Ele não chega ainda. Beleza? No próximo slide, talvez a gente já comece a parte teórica da aula de hoje. Vamos ver o que a gente tem no próximo slide? Eu acho que a gente já começa a parte teórica, eu não lembro. Juro que não lembro. Dá uma olhada aí. Foi. É isso aí. A gente já começa com a parte teórica da aula de hoje. Tá? Prepositions, galera. Prepositions. Então, eu já vou ser bem sincero com vocês, que é o seguinte. Prepositions cai bastante, tá? E não é um tema trivial. Lucas, o que significa trivial? Não é um tema simples, tá? Não é um tema simples. Ele, na verdade, para você saber prepositions, de certa forma é fácil, mas de certa forma também é difícil. Lucas, como que é isso? Galera, prepositions depende muito do contexto, tá? Muito. Prepositions vai depender demais do contexto, tá? Então, se vocês não entenderem o contexto de determinada oração, muito provavelmente vocês não vão conseguir utilizar corretamente as preposições, tá? Então, nesse primeiro slide aí, eu começo falando sobre as funções de uma preposição, tá? Qual é o papel de uma preposição? Ora, é a mesma coisa que no português, grosseiramente falando, tá? Então, olha só, o que eu coloquei aí? É uma expressão que pode ser formada por somente uma única palavra ou por mais de uma palavra, beleza? Então, uma preposição pode ser uma única palavra ou duas ou mais palavras, tá? O que ela faz? Ela liga dois ou mais termos de uma oração, tá? Orações essas que vão estabelecer relações entre si, tá? Então, o que uma preposição pode fazer? Ligar dois ou mais termos de uma oração, tá? Nessas relações que eu coloquei aí, um termo vai explicar ou completar o sentido de um outro termo, tá? Mais uma coisa que vocês podem entender de preposições. São termos que funcionam como conectivos das orações, tá? Então, preposições vão funcionar conectando orações, conectando sentenças, tá? O que uma preposição pode ligar, tá? O que uma preposição pode conectar? Ela pode conectar palavras de uma determinada frase. Essas palavras podem ser substantivos, pronomes e com certeza vão estabelecer uma conexão entre eles, tá? E mais importante de tudo, galera, mais importante de tudo, uma preposição, ela completa e dá sentido a uma frase, tá? Então, galera, cara, preposição tem a ver muito com sentido, tem a ver muito com semântica, tem a ver muito com significado. Preposição no inglês altera completamente o sentido de uma determinada oração. Então, vocês entenderem o contexto daquela oração é de extrema importância para entender o emprego das preposições, tá? Então, vamos ver o que a gente tem no próximo slide. Eu acho que eu já tenho a primeira preposição aí para tratar com vocês. Eu coloquei isso aí, a gente já tem a primeira preposição. Eu coloquei em ordem alfabética, tá? Olha só, são muitas, e eu ainda tentei enxugar, eu ainda tentei pegar as mais comuns, as mais importantes para a prova de vocês, tá? Mas continuam sendo muitas, me desculpem, tá? Inclusive,
O que eu acho interessante dessa minha aula de preposição é que eu acho que ela enriquece muito o vocabulário de vocês, tá? Então, olha só. Vamos pegar essa primeira preposição aí, o about. O about, ele pode ter dois sentidos. Ele pode ter um sentido de lugar ou posição, tá? Então, olha só. Olha essa primeira oração aí, ó. Somewhere about the office. Então, olha só. Olha o uso desse about com sentido de lugar ou posição, tá? Office é com C só. Então, olha só. Galera, olha essa preposição about aqui. Ó, o que essa frase está nos dizendo? Vamos lá. Sujeito simples de primeira pessoa do singular he, tá? Esse must é um modal verb, tá? Que é um tipo de verbo que nós vamos estudar mais lá pra frente, beleza? O verbo to be, que é o verbo ser, estar, aqui, ele está no sentido de estar, beleza? Somewhere é um pronome indefinido de lugar, tá? Somewhere aí seria em algum lugar, beleza? Esse about, galera, aqui está com sentido de lugar ou posição. Por quê? Porque o que eu estou dizendo nessa minha oração? Que ele, certo? Ele deve estar em algum lugar do escritório, tá? Então, esse about com sentido de lugar ou posição é como se eu perguntasse assim para vocês: pessoal, cadê ele? Aí vocês respondem o seguinte: ele deve estar em algum lugar lá no escritório, pelo escritório, tá? Então, o about aí com sentido de lugar ou posição, tá? Esse segundo exemplo aí, o about the castle, tá? Eu vou colocar só o final da frase. Ó, about the castle. About the castle. Ou seja, pelo castelo, né? Mais uma vez aqui o about sendo utilizado com sentido de lugar ou posição, tá? Pelo castelo ou em algum lugar do castelo, alguma coisa assim desse tipo, né? Por isso que é importante entender a semântica, o sentido na nossa oração e da nossa frase, tá? Olha o segundo sentido que o about pode adquirir, tá? Olha só, deixa eu apagar aqui. Olha só, o about pode adquirir o sentido de ser referente a determinado assunto, tá? Então, quando vocês forem traduzir aí na cabeça de vocês, vocês podem entender acerca de, relativo a ou a respeito de, tá? Então, olha essa oração aí. Tell me more. Olha o about aí de novo, ó. About your trip. O que essa frase está nos dizendo? Conte-me mais, olha só. To tell tem o significado de contar, tá? Tell, no caso aqui, tell me, né? Faltou o me aqui que eu esqueci, galera. Porque quem fala alguma coisa para alguém. Então, tell me more. Me conte mais. Olha o sobre. Olha o nosso sobre. Olha o acerca de. Relativo a respeito de. Olha o about aqui. O about nessa oração
tem um sentido completamente distinto daquele relativo à posição, tá? Então, olha só, conte-me mais acerca de, conte-me mais a respeito do que? Your trip. O que é trip? Trip, viagem, tá? Então, conte-me mais sobre a sua viagem, conte-me mais a respeito da sua viagem. Então, olha só o about. 2 sentidos que nós vimos agora pro about, tá? Então, por isso que é interessantíssimo que vocês consigam pegar a semântica da frase, o sentido da frase. Porque isso aqui, cara, preposição muda muito o sentido de uma frase, tá? Vocês precisam saber quais são os sentidos que uma preposição pode adquirir, tá? Esse aqui, vale a pena comentar sobre o your também, né? O your. O que é o your, Lucas? O your aqui nós já estudamos, tá? É um possessivo adjetivo, tá? É um possessive adjective. Por quê? Porque ele vem antes do substantivo trip, tá? Sua viagem. Possessivo adjetivo sempre acompanha substantivo, tá? Galera, eu preciso que vocês me deem um feedback se vocês estão entendendo como vocês vão lidar com a preposição. Vocês precisam muito saber os sentidos que elas podem adquirir em uma frase, tá? Vocês estão entendendo como vocês precisam estudar, como vocês precisam lidar com preposições, tá? Preciso que vocês me deem um feedback em isso. Isso é o mais importante que vocês entendam, tá? Mais importante do que saber todas as preposições é entender essa importância da semântica que ela pode ter, tá? No próximo slide a gente tem mais uma preposição. Vamos lá. No próximo slide a gente tem aí o above. O above eu coloquei só um sentido pro above, tá? Above vai ser aí uma preposição que vai dar a ideia de lugar ou posição também, tá? Então olha aí, read the text above, tá? Ó, read. Olha o above. O que essa frase está nos dizendo? Read. Hoje tá bravo, hein? Read com D. Ó. Read the text above. Leia o texto acima. Esse above tem o sentido de lugar ou posição. É uma preposição também, tá? E vai dar o nosso sentido aí de lugar ou posição. Beleza? Above. No próximo slide a gente tem mais uma. Tem várias, né? Tem várias preposições aí para vocês verem. A gente vai pegar as mais importantes, que continua sendo muito. Across. Across também no sentido de lugar ou posição. Então, olha só. There is a camel across the street. Então, quando vocês se depararem com across no sentido de lugar ou posição, vocês podem interpretar, vocês podem traduzir como do outro lado, tá? Então, vale a pena colocar essa frase toda aqui, olha só, there is, né? A gente já viu esse uso do there is, tá? There is separado aqui. Ok. Across. Deixa eu ver o amarelo. Across the street. Então, olha só. A gente já viu o... Ah, tá. Volta pra mim o slide, por favor, só para o Marcos poder bater um print aí, desse slide. Pode ficar tranquilo que eu vou mandar esse material para vocês, tá? Mas fique à vontade aí. Olha aí, ó, foi o above, já voltou. Pode botar lá no across. Esse there is a gente já estudou, tá? Tem sentido de existir no simple present, no singular, tá? Então existe a do verbo haver. Então, há um camelo, certo? Across.
Qual é o sentido de across aqui? É uma preposição que vai significar do outro lado, tá? Do outro lado, tá? Do outro lado da rua, the street, ok? Olha o segundo sentido de across, com o sentido de movimento ou direcionamento, tá? E aí vocês podem entender como se fosse um verbo atravessar, tá? Então, there are a lot of bridges across Tietê River, certo? Então, como é que vocês podem entender essa oração? Que existem, né? Existem. There are a lot of. Ou seja, existem muitos o quê? Bridges. O que é bridges, Lucas? Pontes, tá? É aí o plural de ponte, certo? Bridges across, tá? Across. Olha o across aí novamente. Então é como se across o rio Tietê, tá? Então aí vocês podem entender o across com o sentido de atravessar, ou seja, existem muitas pontes que atravessam, certo? Ou que passam pelo rio Tietê. Essa é a ideia dessa preposição aí, across, tá? Mas o sentido que essa preposição pode ter, tá? É muito jogo de semântica, é muito jogo de significado, tá? Então, eu já vou alertando vocês que nos exercícios, cara, é um pouco complicado. É um pouco complicado porque eles vão colocar lá várias frases para vocês completarem e aí, às vezes, na mesma oração cabem duas preposições, sabe? Então, é só prática mesmo. Mas fiquem tranquilos que vocês vão receber exercícios sobre isso, tá? No próximo slide a gente tem mais uma preposição. Vamos ver qual é a próxima. O after, tá? Olha o after aí, galera. After também é uma preposição muito importante. Cai toda hora, tá? O primeiro significado que after pode ter. Depois, tá? Depois. Mas aí o próprio depois no português, ele pode ter vários sentidos também, né? Eu posso falar depois de amanhã, aí seria o sentido temporal, ou depois da esquina, aí seria um sentido de posição. Isso também vai funcionar no inglês, tá? O after pode ser entendido como depois. E, por exemplo, she's going to a party after a dinner. O que essa frase está nos dizendo? Que ela vai para uma festa depois do jantar, tá? Então, after dinner. Olha só, after dinner. After dinner, tá? Então, olha essa preposição after com o sentido de depois. Mas esse depois é uma relação de temporalidade, tá? Porque é depois que ela jantar. Então, depois do momento em que ela jantar, é que ela vai para uma festa, tá? After dinner. O after também pode ter sentido de depois, mas aí mais no sentido de posição, tá? Então, posição, depois, atrás de. Então, olha só. They were running after him. Vou repetir. They were running after him. O que essa frase está nos dizendo? Que eles estavam correndo. Eles estavam correndo. Aí depois vem o after him. After him. Ou seja, eles estavam correndo atrás, olha o after, atrás dele, after him, tá? Mais um sentido aí pro after, tá? Podem ficar tranquilos que vocês vão receber esse material aí em PDF lá no Google Classroom, tá? Podem ficar tranquilos. Então, preciso muito que vocês prestem atenção muito nessa aula, que é muito, cara, preposição é muito chato. Eu confesso que preposição é muito chato, principalmente na hora de fazer os exercícios, tá?
Então, olha só. The bank is after the school. Olha só. After the school. After the school. Mais uma vez, o after aí com o sentido de posição, né? After the school. O que eu estou falando aí nessa frase? Eu estou falando o seguinte, que o banco se encontra, o banco está atrás da escola ou depois da escola, tá? Então, mais uma vez, qual o exemplo que é difícil, Marcos? Me fala para mim que eu tento clarear um pouco para você, tá? They were running after school. Não. The bank is after the school, ou seja, o banco se localiza, o banco se posiciona depois da escola ou atrás da escola, tá? Pô, tu se perderia, Marcos? Então, olha só. Então, Marcos, você tá lá em algum local e você pergunta, cara, where is the bank? Aí a pessoa responde para você, cara, o banco é after the school. Aí você entende, depois da escola, atrás da escola, tá? Então, o after com sentido de depois, mas esse depois pode ser de temporalidade ou pode ser de posicionamento, tá? Beleza? No próximo slide a gente tem mais preposição, tá? Coloquei em ordem alfabética, então é mais uma preposição aí com a, tá? Olha o against, galera, o against também é interessante, tá? Esse against também coloquei dois sentidos que esse against pode assumir. O primeiro é junto a, tá? Então olha só, the man leaned against the tree, tá? Olha só, against, mais uma preposição aí pra gente, against the tree, ou seja, entre as árvores, tá? Ou junto às árvores, alguma coisa do tipo, ó. No sentido de junto a, tá? Então, junto às árvores, beleza? Junto às árvores. O against, essa preposição against, tendo aí o sentido de lugar ou posição, junto a. O against também pode ter o sentido de movimento ou direcionamento. Então, olha só. She was against the wall. Então, olha só. She was against... Olha só. Ela estava ou ela se localizava against the wall. Ou seja, esse against aí nesse exemplo pode ter o sentido de contra, tá? Então, contra, ela estava contra a parede, certo? Ela estava contra a parede. Então, aí o sentido de posicionamento, sentido de movimento, beleza? Então, dois sentidos aí para against. Against, junto a ou contra, tá? Outro exemplo aí para o contra. Olha só, se eu falar assim para vocês, I was, olha só que interessante, I was against you. I was against you, ou seja, eu estava contra você, tá? Então, olha só o sentido do against, contra, tá? Contra você. Pode ser, sei lá, em qualquer ocasião, galera. Eu estava contra você em determinada ideia, eu estava contra você em um ringue de luta de boxe, sei lá, qualquer coisa que deu sentido de contra, tá? Eu estava contra você, beleza? Próximo slide a gente tem mais uma preposição, tá? Mais uma preposição. All over. All over não é muito comum cair, tá? Mas também é interessante que vocês saibam. All over, por toda parte, tá? All over, por toda parte. Então, olha só. Olha esse exemplo aí. There is milk all over the kitchen. Ou seja, lembrem, vocês se lembram do there is? There is
No caso aí, no sentido de existir, certo? A do verbo haver. Então, há leite, existe leite, né? There is milk all over the kitchen, ou seja, por toda a parte, tá? Então, vamos supor, o seu irmão, o seu filho, sei lá, alguma coisa alguém da sua casa derramou leite na cozinha. Aí você fala, there is milk all over the kitchen, ou seja, tem leite por toda parte, tá? Há leite por toda parte. Então, all over, mais uma preposição aí que tem esse sentido por toda parte, tá? Galera, vocês estão entendendo como que é importante vocês entenderem o sentido das frases, o sentido das orações? Vocês agora entenderam o que eu quis dizer lá no início? É importante que vocês saibam os sentidos, tá? Preposição dá muito sentido, beleza? Isso, galera, isso não é só no inglês, tá? Isso é no português. Se você pensar nas preposições no português, é aquela famosa frasinha, né? A, ante, até, após, com, contra, desde. Então, essas preposições também dão sentidos muito diferentes para as frases no português, tá? Então, isso também funciona no português, de sentido, esse jogo de semântica, de significado, tá? Esperar aí, no próximo slide a gente vai ter mais uma preposição. Vocês estão entendendo? Eu preciso que vocês me deem aí um feedback. No próximo slide a gente tem mais uma preposição. Olha o along. O along pode ter o sentido de ao longo de, tá? Então olha só. There are trees along the road, tá? There are trees along the road. Ou seja, there are no sentido de existir, tá? Só que no plural, simple present no plural, existem. A do verbo haver, então existem muitas árvores, existem árvores. Há árvores along the road. Qual é o sentido de along, galera? Ó, along the road. Então, olha só. There are trees along the road, ou seja, ao longo da rodovia, tá? Então, vocês podem entender o along como ao longo de, ou seja, existem árvores, há árvores ao longo da rodovia, tá? Olha esse segundo exemplo. The runners were running along the street. Aí já vai com sentido de movimento ou direcionamento, tá? Então, olha só. Along the street. Along the street. Beleza? Então, olha só. Esse along aí no sentido de pelo ou pela, tá? O que essa frase está nos dizendo? The runners were running, ou seja, os corredores estavam correndo pela rodovia, pela rua, tá? Então aí no sentido de movimento ou de direcionamento, beleza? Então fiquem aí com essas duas interpretações para along, tá? Muito cuidado com as semânticas dessa preposição, beleza? No próximo slide a gente vai ter aí mais uma preposição pra gente. Vai ser preposição among, tá? Among também é uma que cai bastante. Também tem sentidos, tem um sentido interessante que é entre, tá? Então não entre no sentido do verbo entrar, mas no sentido de estar juntos, de estar junto, tá? Então, se eu falo assim, olha esse exemplo aí, there was a hut, ou seja, havia um caçador, né? Na verdade eu não lembro se hut é caçador, hut não é caçador não, eu não lembro o que é hut, mas among the streets, among the trees, ó, among the trees, esse among aí no sentido de
posição de lugar, tá? Então, entre, tá? Então, entre as árvores, né, no caso, among the trees, tá? Então, esse among com sentido de lugar ou posição, entre, beleza? No próximo slide a gente tem mais uma, tá? Mais uma aí pra gente ver, pra gente fechar a aula de hoje. Among the trees. Olha o around. Around é legal. Around é interessante. Ele tem o sentido de em torno de, ao redor de, tá? Então, olha só. Olha esse exemplo aí. They were talking around the lake. They were walking around the lake. Ou seja, sujeito simples de primeira pessoa de terceira pessoa do plural they, tá? Nós temos um past continuous, they were walking, ou seja, eles estavam andando, eles estavam caminhando around, em torno de, ao redor de. Em torno do que, Lucas? Ao redor do que? Ao redor do lago. Então, olha só. Around the lake. Around the lake. Esse around, que é uma preposição, tá? Ele vai ter o sentido aí de ao redor de, em torno de, tá? E isso também ao redor de, em torno de, no sentido de posição, tá? Pessoal, quero que vocês me deem o feedback se vocês entenderam como vocês vão ter que lidar com preposições. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam as preposições que nós estudamos hoje? Entenderam os sentidos que elas podem adquirir? Eu preciso desse feedback só para poder encerrar a aula de hoje, tá? Vamos lá, preciso aí. Vamos lá. Vamos lá, galera. Me falem aí. Ninguém vai falar nada? Marcos, Iago, Lucas. Galera, eu ia enviar hoje uma lista de exercícios de preposição, tá? Eu achei que eu ia ter tempo para terminar preposição, mas são muitas, então não ia dar tempo de terminar hoje. Então, eu não vou enviar a lista de preposição hoje, tá? Não vou enviar a lista de prepositions hoje para vocês, tá? Vou deixar para enviar na semana que vem, quando nós tivermos estudado outras preposições, tá? Então, enquanto isso, vocês vão fazendo as listas que eu mandei, que são bem longas, das outras aulas, tá? Das aulas passadas. Então, vamos encerrar nossa aula por hoje. A gente se vê na terça-feira que vem, continuando estudando preposição. E eu deixo esse material lá para vocês em PDF. Valeu? Forte abraço para vocês e se cuidem aí. Valeu, galera!